Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal Marilena Araújo Fé em Ação. Assista meus vídeos anteriores para você saber o início da minha história. Vou contar mais uma parte agora e ao final tem uma mensagem e uma oração por você. Eu sou casada há 36 anos com Marco Antônio e temos um casal de filhos. Como disse anteriormente, nos outros vídeos, meu marido era procurador do Estado. Mas como ele já tinha mais de 50 anos, e em breve ele iria aposentar. Só que infelizmente o vencimento iria ficar defasado. Então pensando no futuro da nossa filha, que tem a deficiência intelectual, ele resolveu fazer concurso. E o sonho dele era ser juiz. Ele chegou a fazer concurso para juiz, mas infelizmente eles brecaram porque ele não tinha os 5 sentidos. Ele tem esse problema de retinose pigmentar. E nessa idade ele já tinha perdido quase toda a visão. Nessa época já tinha computador e o programa que fala, ele aprendeu a usar o computador, montar quase tudo sozinho e inclusive ajudava outros deficientes visuais a instalar o programa que fala. Ele incentivou vários deficientes visuais que hoje têm um excelente emprego, passaram em concurso, estão bem, graças a Deus. E Marco Antônio começou a estudar para os concursos, ele escaneava os livros, passava para o computador e o computador lia tudo para ele. Tudo que ficava na tela o computador lia. Então ele ficou 5 anos estudando e trabalhando. Não saía para lugar nenhum, não se divertia, fim de semana, não saía de jeito nenhum. Só estudando o tempo todo, se dedicando. Ele começou a ser aprovado em diversos concursos públicos. 2 vezes procurador da Fazenda Nacional, depois procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, depois advogado da União, que é a AGU, e destes 2 últimos, que foi na mesma época, ele teria que escolher um. Aí ele escolheu o cargo que ia para a AGU. Lembro que ele teve que fazer um curso em Brasília e eu fui ficar com ele, acompanhá-lo. E nossos filhos ficaram com a família no interior por uma semana. Ele continuou estudando e trabalhando, porque ele queria um cargo na área do trabalho, trabalhista. Como advogado da União, ele ficou 1 ano. Trabalhava demais e ainda estudava em casa à noite. Até que ele passou na primeira etapa para procurador do MPT, Ministério Público do Trabalho. Como ele não tinha muito tempo para estudar, mesmo se dedicando, o estudo dele era sempre lento, porque ele tinha dificuldade de enxergar e o computador também não lia tão rápido. Então ele viu que foi Deus mesmo que ajudou ele a passar nessa primeira etapa, que é um concurso muito difícil. Aí ele animou, esforçou mais, se dedicou mais e ele começou a estudar dobrado ainda, E o detalhe é que toda vez que ele ia fazer prova, era individual, por causa da deficiência visual, ele tinha que ter alguém para ler as provas para ele, as perguntas. E aquelas perguntas não poderiam ser repetidas, porque senão ele perdia tempo. Então, leu uma vez, ele tinha que guardar aquilo na cabeça, pensar e responder as perguntas. E a pessoa tinha que transcrever as respostas e tudo era gravado, filmado, para não ter dúvida que era ele mesmo que respondia as questões. Depois de várias etapas, ele foi aprovado, só que a vaga era em uma cidade no norte de Minas, a mais de 500 quilômetros de distância de BH. Ele foi tomar posse em Brasília, só que dessa vez eu não pude ir com ele, porque eu estava fazendo quimioterapia. Então quem acompanhou meu marido foi sua mãe, que é uma mulher guerreira e muito forte. Ela é meu exemplo de perseverança e força. E depois da posse, ele teve que começar a trabalhar lá na cidadezinha, 500 quilômetros de Belo Horizonte. E como estava em período de aula, eu fiquei em Belo Horizonte com nossos filhos e minha sogra foi com ele para a cidadezinha, para ele começar a trabalhar lá. Ela ficou com ele 2 meses e quando chegou as férias, eu fui com nosso filho ficar com ele. E nosso filho ficou em BH.
Começamos a procurar escola para nossa filha, mas infelizmente as escolas não aceitavam ela por causa da sua deficiência intelectual, porque eles não estavam preparados para recebê-la. Uma única escola disse que aceitava, mas que ela voltaria para o primário, né? Sendo que ela já estava no ensino fundamental. Infelizmente, em pleno século XXI, né, enfrentamos vários preconceitos. Marco Antônio resolveu entrar com um processo de remoção para BH, porque outra dificuldade é que a cidade não tinha acessibilidade para um deficiente visual. Então ficávamos indo e vindo para fazer as perícias com nossa filha em BH. Tempo difícil, mas que eu sempre digo, né? Deus está no controle de todas as coisas. A gente não murmurava, mas confiava que tudo seria resolvido da melhor maneira, né, possível, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E começou o ano letivo e nossa filha ficava vendo as crianças de uniforme indo para a escola e queria ir também. Eu dizia para ela que depois do carnaval que a escola dela ia começar, né? Passou o carnaval, o processo de remoção não foi resolvido, então eu voltei com nossa filha para BH, porque ela chorava muito querendo ir para a escola, e o Marco Antônio ficou sozinho lá na cidadezinha, né? Sozinho em Deus. Ele entregou a kitnet onde a gente estava morando, doou os poucos móveis que a gente tinha e foi morar no trabalho. Levou um colchão para dormir lá no chão, lá tinha banheiro, cozinha, e ele mesmo lavava suas roupas. E as pessoas que trabalhavam lá ajudavam ele a fazer as compras, né, de sacolão, e ajudava ele. E no vídeo anterior tem uma história muito parecida com essa, né? Veja lá. Deus tem propósito em tudo. Aí eu disse para o Marco Antônio levar a secretária, né, que trabalhava lá junto com ele no médico, porque eu achava que ela não estava bem. Ele pagou o médico, os exames, e foi diagnosticado que as taxas dela estavam altíssimas, né, correndo risco até de dar um infarto ou dar algum problema difícil, né. Aí a moça foi socorrida, né, foi cumprido o propósito de Deus, que a gente tinha lá naquela cidade. Eu sempre falo que Deus tem propósito em todas as coisas, por isso eu creio mesmo que Ele está no controle. E a gente não reclamava de nada, né? A gente esperava em Deus, porque não tinha outra alternativa. A gente for confiar nos homens, a gente fica muito desanimado e triste, né? Aí, graças a Deus, ele conseguiu a remoção para BH, né? E a nossa confiança tem que estar sempre em Deus, entregar tudo para Ele, porque Ele nos ama, né? Sempre. E Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor para você. Por isso não fique triste, não fique desanimada, porque Deus está olhando por você. Ele te ama, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai cuidadoso. No Salmos 37, versículos 5 e 6, diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Olha que lindo. Então entrega, descansa, não fique preocupada, né? Aquilo que você não tem controle, você nem pense naquilo, né? Tira isso do seu pensamento. Agora eu gostaria de orar por você. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo, né, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Eu venho te pedir que o Senhor venha abençoar essa pessoa agora, em todas as suas necessidades, tira toda a ansiedade, todo o medo, e que ela possa depositar toda a sua confiança no Senhor, que tem o controle de tudo. Venha mesmo satisfazer os desejos do seu coração, dar ela sabedoria em resolver tudo que ela precisa de resolver, Senhor. Tira mesmo todo aquilo que está preocupando, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Grande abraço a todos, né? No próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou contar mais um episódio da nossa história e que você seja muito feliz. Deus te abençoe.